chega para essa conversa, então, aqui no nosso Bom Dia Agronegócio, meu amigo Marcelo De Bacco, diretor da De Bacco Corretora. Marcelo, bom dia, meu amigo, seja bem-vindo, é sempre um prazer ter você aqui com a gente. Bom dia, Carol, tudo bem? Tudo certo e contigo? Tudo maravilha. Então, maravilha. Marcelo De Bacco, o mercado de trigo ficou agitado aí nos últimos dias, internacionalmente falando, e esses rumores aí de que a Rússia pode suspender exportações. Aí vem as fontes, conversam com as agências internacionais, digam, não, nós não vamos suspender nada. O que a gente quer é pelo menos um preço mínimo, um preço médio para a gente garantir ali custos de produção. O que se sabe até agora, o que é fato e o que é boato, Marcelo? Bom, Carol, o que a gente percebe falando com os nossos contatos é que existiu realmente uma primeira intenção de restringir as exportações, só que é um momento em que o dólar estava acima de 77 rublos, um momento que o produtor conseguia ter um retorno um pouco de maquiagem monetária, né, em cima do câmbio russo, e eles então, não, vamos fazer o seguinte, tem que ter um preço mínimo para o produtor que não pode ser menor que 275 dólares. Então, essa é aquele tipo de diálogo desastroso de Estado, onde as pessoas conversam com os microfones abertos, fazem suas manifestações e depois o mercado reage com força. E o que a gente vê também é que tem muita gente vendida no mercado. A gente percebe as quedas que houveram desde que abriu o canal de segurança de navegação do Mar Negro, o Tratado de Istambul. O mercado caiu de 11,02, voltando até abaixo do que estava no período pré-guerra. Então, esse momento foi um momento de vendas muito fortes, o pessoal vendeu muitas posições, também agora março estava bastante vendido, e qualquer notícia é notícia para recompra e o pessoal tentar realizar um pouco de lucro. E isso, portanto, pode ter uma vida curta, esse movimento, ou tem espaço para que esse cenário e essa necessidade de fazer lucro do mercado continue se estendendo e a gente possa ver ainda movimentos semelhantes, Marcelo? Se a gente for atrás do fundamento, né, do oferta e demanda, a gente tem aí um dos maiores exportadores mundiais com segurança, que são os Estados Unidos, com uma seca bem persistente, desde o plantio até agora se estende a seca, as lavouras americanas estão numa situação de boa excelente em 15%, muito abaixo do histórico ou do desejável, enquanto a Europa tem ali 35% só de lavouras com problema. Então, a situação global de lavoura de inverno é muito preocupante porque é a maior safra que abastece a maior quantidade de importadores globais. Lembrando que dos 7 maiores exportadores, 5 estão no hemisfério norte. Então, essa lavoura, essa colheita que vai acontecer junho, julho, maio, pedacinho de maio, junho, julho, ela tem um impacto muito grande na precificação da alimentação global. Esse é o ponto fundamental. E existe também a especulação que corre pelo globo todo, e sempre aconteceu, não é uma coisa nova, mas a gente tem aí a situação dos juros, né? No Brasil, nós tivemos um aumento de 200% dos juros, no mundo inteiro isso aconteceu, nós não fomos o primeiro a tomar essa decisão de reduzir a liquidez do mercado via juros, isso é uma coisa bastante tradicional de fazer, e essa situação da resposta dos juros e a insegurança bancária, a gente vê aí até o Deutsche Bank falando em uma situação ruim, um banco muito sólido até ontem. Então, a gente percebe que existem outras influências que podem fazer o mercado ter um topo, um teto e um piso. O piso vai ser determinado pela situação da lavoura daqui do degelo até a colheita. Então, tem todo o mercado de clima daqui para frente, para o hemisfério norte, especialmente, e tem o mercado de papel, de dinheiro também, que vai influenciar. Tem uma limitação para o mercado bater no teto, porque ninguém vai ficar carregando posição muito longa, vendido ou comprado, e isso é que vai fazer esse serrote do mercado ficar tão marcado. Inclusive, a gente viu nos últimos dias as posições vendidas dos fundos aumentarem nos grãos, né, Marcelo? Justamente, a gente percebe, Carol, que as matérias-primas, os commodities agrícolas e minerais estão numa situação bastante apertada, porque a especulação olha para o mercado da commodity
com uma possibilidade do day trade, ou seja, tem uma velocidade, uma liquidez muito importante. Por outro lado, o custo do dinheiro para operar nesse mercado é muito elevado. Então, eles têm operações cada vez mais estranguladas, cada vez menos eu posso ficar exposto no mercado, porque esse dinheiro que eu estou exposto tem uma oportunidade noutra ponta. Então, a gente vai ver esse mercado flutuar bastante, com espaços, com gritos bastante altos, tanto no momento da Vale como no momento do pico, mas a gente tem que ficar atentos ao seguinte: não tem trigo suficiente, a produção foi ultrapassada pela demanda, não existe acúmulo de estoque nos últimos 4, 5 anos, então realmente qualquer problema climático ou qualquer problema maior para a situação de guerra Rússia e Ucrânia pode trazer um desabastecimento para os grandes importadores. E a necessidade de comércio global cresceu mais de 50 milhões de toneladas desde 2016 até agora. Então, não tem muito refresco. Quem precisa comprar trigo fora de casa vai encontrar um mercado bastante heterogêneo, com momentos bastante fortes aí de oportunidade. Isso que a gente está falando de trigo, que tem safra de inverno e de primavera. Imagina a soja e milho, que a gente só tem uma safra no hemisfério norte e uma safra no hemisfério sul. Não existe, não é tão espalhado como existe a oportunidade para o trigo. Marcelo, como é que a gente hoje pode entender a Rússia e a Ucrânia nesse contexto todo, né? Ainda estão em guerra, mais de um ano já dessa guerra. Como é que a gente coloca essas duas peças no tabuleiro? A gente tinha também o mercado trabalhando com aquela coisa de que, não, tem uma oferta russa agora robusta, né? Ou considerável, que estava ali meio represada, agora chegando ao mercado, que poderia ter ajudado a pressionar Chicago, ou não temos. Como é que essas duas peças ocupam espaços agora nesse tabuleiro, que é um tabuleiro bem mais complexo do que se imagina, né, Marcelo? Porque a todo momento a gente tem trigo sendo colhendo no mundo em algum momento, e a todo momento a gente tem alguém comprando trigo no mundo, né? O posicionamento, assim, a interpretação sobre Rússia e Ucrânia é que a Ucrânia praticamente não tem mais estoques para vender, eles já fizeram a campanha de vendas deles, a comunidade europeia foi o grande comprador desse trigo ucraniano. Agora, a Rússia, sim, nós temos esse momento, no momento que foi fechado até que foi aberto, nós tivemos um intervalo de tempo muito grande e que se acumularam estoques russos e eles precisam sair desses estoques por dois motivos. Primeiro, caixa, eles se fazem um caixa muito importante. O mercado que trabalhava trigo aí 180 até 230 dólares, falando de 350 acima, até 430 dólares, nós vimos esse mercado trabalhar no FOB, e hoje, então, é um ponto de capitalização para o mercado russo bastante importante, e eles têm mais de 15 milhões de toneladas que eles precisam ainda retirar dos seus estoques, porque logo em junho, julho, né, entra a safra deles, inverno, e eles não podem ficar com as estruturas da logística tão esgotada como a gente está vendo agora. Marcelo, como é que, de outro lado, a gente observa os principais demandadores? Houve alguma mudança de comportamento entre eles? A gente vê ainda uma necessidade muito forte de recomposição de estoques nesses principais importadores. Como é que a gente observa o front da demanda agora? A gente vê a demanda bem retraída, depois de ter pago 480 dólares posto no CIF, custo e frete, eles viram o mercado trabalhar em 330. Então, quem está hoje comprado naquela posição cara, vendo o mercado tão barato, começa a fazer um meia-culpa. Outra coisa, esse estoque custou dinheiro. Então, além do custo desse mercado ter caído e jogado contra quem fez a campanha de estoque, ainda existe o custo do dinheiro. Esse dinheiro teve um custo elevado para ser tomado em algum lugar, alguém deu crédito para essa empresa ou para esse estado comprar trigo. Então, tu tem esse comprador bastante arrependido pela oportunidade do dinheiro e pela compra mal feita. É bem claro, a gente percebe, até pela situação brasileira, as exportações brasileiras estão bastante menores do que estiveram no ano 2021 e 2022. Então, a gente percebe que o comportamento do comprador é
comprar o mais curto possível. Considerando mesmo o Mar Negro ou a costa brasileira, ou a costa americana, onde esse comprador for tomar trigo, ele tem 45 dias, 40 dias, 45 dias de navegação para chegar até a sua descarga. Então, esse é o intervalo de tempo máximo que é usado. Os fretes também não estão mais tão caros como estiveram, existem oportunidades de fretes mais baratos. Então, me parece que o comprador está muito mais da mão para a boca do que para fazer segurança alimentar, que era o que a gente pregava aí durante o período, especialmente do fechamento do Mar Negro. Sim. Marcelo, como é que isso tudo está refletindo em negócios no Brasil? Você citou as nossas exportações, que já estão consideravelmente menores do que em anos anteriores. Como é que os negócios estão fluindo aqui? A gente confirmou a maior safra de trigo da história do Brasil nessa última temporada, não? Sim, nós tivemos uma safra bastante importante. Nós temos algumas coisas, assim, na contramão do mercado, a Argentina quebrou a safra terrivelmente, né? Uma pena. O agricultor, a gente sente o agricultor argentino, o agricultor argentino, porque nós conhecemos a realidade da agricultura, mas o que acontece? O preço do trigo argentino chegando em Rio Grande, ou no Ceará, ou em Manaus, ou Belém, ou São Paulo, ele é muito mais caro do que o trigo nacional, considerando trigo por trigo. O nosso trigo teria aí um espaço de até R$600 de diferença, dependendo da posição geográfica do moinho. O que nos deixa um pouco fora do mercado é a situação do ICMS. Os estados não conseguem chegar num consenso sobre essa precificação do imposto. Então, por exemplo, São Paulo não consegue comprar trigo gaúcho no volume que deveria, que poderia comprar, porque o ICMS é custo para o moinho paulista. E a gente está falando aí de um mercado que poderia absorver 750 mil toneladas de trigo, tanto do Paraná quanto do Rio Grande do Sul. Então a gente vê que existem ainda barreiras. A gente falava em navegação, hoje a navegação já não é mais um problema tão grave, claro que existem restrições, existe aí um esgotamento dessa logística da cabotagem, mas a situação de impostos ela é muito mais impactante hoje, ela causa muito mais dificuldades do que propriamente a navegação. Marcelo, a gente tem problemas logísticos semelhantes ao que a gente tem para a soja, por exemplo, questões de armazenagem, questões do produtor às vezes ter que participar do mercado num momento em que ele não gostaria, justamente por conta dessas dificuldades de escoamento. Como é que para o trigo isso se aplica nesse esgotamento logístico? A gente precisa rever o quanto antes a nossa infraestrutura, né? Olha, Carol, se a gente fizer assim, só uma conta de matemática, né? Em 2010 produzia tanto de soja, tanto de milho, tanto de trigo. Não vamos falar de números, vamos falar só, todo mundo tem isso na cabeça, né? E os portos continuam do mesmo tamanho. Então não tem como, por mais que a gente triplique o número de caminhões na estrada, ou vagões, ou navegação fluvial, nós temos a situação portuária bastante esgotada. Então, claro que quando a gente fala do mercado para o mercado internacional, que é o que a gente precisa atender, são os mercados globais, é o que vai dar escala para o nosso negócio, para o negócio da agricultura. Exemplo, por exemplo, do que aconteceu com o soja ganhou o Brasil e ganhou o mercado mundial. O trigo tem o mesmo futuro. Só que nós vimos no ano passado, a gente não pode perder a memória, nós tínhamos milho a céu aberto, porque o pessoal não tinha vendido soja. Ou seja, o agricultor, o cerealista, a cooperativa tem que ter a decisão dele de fazer ou não o negócio. É o momento de vender ou não vender. E isso tem que ter um espaço. A gente precisa ter algum tipo de financiamento. E nesse ponto o ICMS me parece muito contraproducente, porque esse imposto é arrecadado, mas não financia a construção de silos. Então, ok, vamos pagar na carne, vamos cortar na carne do setor de produção há algum tempo para restabelecer a situação logística, seja de armazenagem na propriedade, armazenagem de retaguarda ou ampliação dos portos, ok, vamos destinar para isso. Mas isso não é feito. Então a gente tem o agricultor, aí falando da matriz de produção, fazendo a sua parte, absorvendo todas as tecnologias e lidando com muita maestria
com todo o problema climático que se enfrenta nos últimos 4 anos, muito agudo, seja excesso de chuva ou seca, dependendo do lugar do Brasil que a gente está. E do lado da logística, especialmente dos portos, nós temos aí uma legislação, um Estado pesado, dificultando, criando regras insanas para uma área que já é uma área de carregamento, já é uma área de movimentação de cargas. Então, me parece que a gente tem que se posicionar quanto a isso, como sociedade, não só pensando no agro, porque no momento que o produtor começar a ter o castigo por ter produzido, ele imediatamente reduz a área. Assim como a área americana que não é um país como o Brasil, que tem espaço para crescer área, nós temos condições de crescer áreas onde ainda não se faz agricultura, nos Estados Unidos não. Se a área de trigo vai crescer nos Estados Unidos, é porque o preço está muito bom, a relação insumo-grão também está muito boa para aqueles produtores e eles têm infraestrutura. Então, para eles, essa decisão é muito mais matemática, muito mais cartesiana. Eu vou ganhar tanto, no fim, porque eu faço também o meu hedge na Bolsa, do que aqui. Nós temos, além da situação toda tributária, que a gente já falou, tem essa situação de estrutura portuária, as próprias rodovias são muito ruins, né? Então a gente percebe que o Brasil tem tudo para dar certo, mas precisa que aquilo que um dos maiores polos de geração de PIB seja atendido também com a devolução de parte daquilo que proporciona para a sociedade. Sensacional. Sempre análises muito completas, né? E não ali só para a gente entender o que está acontecendo agora. Marcelo, como a gente traduz isso tudo para preços? São preços que o produtor olha e, na necessidade, ele avança com os seus negócios, ou são patamares que afastam, de fato, os vendedores da comercialização? Como é que está a evolução dos negócios aqui no nosso país com o nosso trigo, Marcelo? Carol, existe uma realidade bastante feroz assim, quanto ao produtor. Os juros aumentaram, a seca, falando aqui do estado, nós tivemos uma seca muito forte, 2 anos de safra de verão frustrada, esse ano até um pouco menos pior do que ano passado, algumas regiões piores do que ano passado. Então, regionalizando, a gente percebe que o agricultor também não tem mais muito limite para tomar mais dinheiro, e mesmo esse dinheiro custa 200% mais do que custava no ano passado, no ano retrasado. Então a gente percebe que essa situação da seca tirou capital do produtor, descapitaliza o produtor, deixa ele numa situação frágil de capital, e ele é obrigado a fazer o inverno. É muito importante fazer a lavoura de inverno, é muito importante a gente fazer esse plantio de inverno, né? A safra de inverno, seja de trigo ou de outros grãos, mas o trigo é que tem mais liquidez, e só que ele está sendo empurrado a fazer isso porque ele precisa gerar um caixa para o inverno para entrar no verão com menos endividamento. Então é importante que a gente perceba essa realidade, não é uma realidade só de optar. O produtor não está optando por isso porque ele está com vontade. Ele tem uma necessidade de caixa que precisa ser atendida e precisa ser estabelecida através da sua propriedade, que já existe, já está lá pronta, as máquinas estão custando, ele está pagando o financiamento, seja das máquinas, ou da irrigação, ou mesmo dos silos, ou da estrada que ele fez dentro da propriedade, ou da outra área que ele comprou, ou do seu arrendamento. Então, as demandas por caixa, elas continuam acontecendo, o boleto continua chegando, com um juro muito mais alto. Então, o risco de tomar dinheiro hoje e chegar ali na frente o mercado não compensar é muito grande. Então, o agricultor é obrigado a fazer uma lavoura, porque ele precisa desse recurso para pagar as contas que já aconteceram no verão e para fazer a próxima lavoura de verão também. Ou seja, ele tem que ir, mesmo que aos poucos, e tentando pensar um momento pelo outro, e participando do mercado com gestão e com planejamento, né, Marcelo? Exatamente. Os preços, né, Carol, aí fazendo a chave aí do que o produtor pede, os preços são menores do que o ano passado, não tem dúvida. Nessa época agora, nós estaríamos vendendo trigo R$200 até R$300 mais caro do que estamos vendendo hoje, tanto o mercado interno quanto a exportação. Obviamente que nesse momento a colheita de soja dá uma travada um pouco na comercialização, porque é difícil movimentar os 2 grãos, mesmo que
tem acontecido a quebra, existe a necessidade das logísticas se complementarem, e nesse momento, então, a gente tem uma comercialização um pouco mais truncada, mas o preço continua abaixo dos preços praticados no ano passado. Isso já é uma característica que a gente percebe justamente pela dificuldade da gente sair com o trigo para outras regiões, como, por exemplo, o Norte e Nordeste, São Paulo, como eu comentei. O Paraná tem sido um grande comprador, a gente tem participado bem desse mercado. Aconteceram negócios de cabotagem para o Norte e Nordeste, um volume até um pouquinho acima do que se fez no ano passado, mas é importante que isso poderia ser maior, não fossem algumas dificuldades internas que seriam de fácil solução, na minha interpretação. Maravilha. Marcelo, a gente vai continuar acompanhando e monitorando, claro, sempre com a sua tutela. Obrigada mais uma vez pela disponibilidade de estar conosco aqui no Bom Dia Agro, de falar com a nossa audiência. É sempre um prazer receber você aqui. Obrigada mais uma vez. Excelente terça-feira para você e para todo o seu time, toda a sua família. Obrigada. Obrigado para vocês também. Tudo de bom. Um abraço, Marcelo. Até a próxima. Até logo. Até logo. Marcelo De Bacco, senhoras e senhores, análises sempre muito completas, e veja o que disse o Marcelo, né? A gente precisa ver o produtor avançando com os seus negócios, porque as coisas estão acontecendo. Ele vai precisar fazer outra safra, ele vai fazer outra safra. A demanda está acontecendo, está um pouco mais contida agora? Está, mas ela acontece, né? Então, é um momento de reorganização do mercado do trigo, é possível entender isso na fala do Marcelo, né? A gente vê preços voltando a patamares ali pré-guerra, até abaixo do que a gente via antes do conflito Rússia e Ucrânia, as duas peças ali voltando a se encaixar nesse tabuleiro, mas ainda com dificuldade. Então, de fato, é uma reorganização do mercado global de trigo. O Brasil, como se insere nisso? Tem esse potencial exportador, tem toda essa força, tem um trigo de qualidade para entregar para o mundo, mas como soja, como milho, vai esbarrar açúcar, a gente vai esbarrar em outras situações de dificuldade, como é o caso da logística, por exemplo. Né? Então, e não só a questão logística, mas a questão tributária também está pegando agora para o produtor de trigo que está avançando com seus negócios. Então, a gente está olhando para isso com muita atenção, para essa questão da logística. Inclusive, a FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, na noite de hoje emitiu uma nota sobre, né, se posicionando sobre a medida provisória número 1153 de 2022 em relação ao seguro de cargas. Na visão da entidade, é evidente o impacto negativo para o setor de transporte, sobretudo as agropecuárias e, consequentemente, para a produção de alimentos e a competitividade da economia nacional. Além disso, há uma preocupação com o possível aumento de acidentes, roubos, furtos e fraudes envolvendo o transporte de cargas. A MP, ela impossibilita a atuação regressiva contra os transportes. Essa notícia já está em destaque aqui no Notícias Agrícolas. A nota da FPA diz: seguro mais caro, frete mais caro, alimento mais caro. Então, era né, em suma, o que dizia o Marcelo, a gente precisa otimizar as coisas. Enquanto isso, a gente vê, né, um caminho contra, né? Há ali regras contraproducentes sendo impostas para o agro brasileiro que vão, claro, minar a nossa competitividade inevitavelmente.